absorvíveis. Então, a nutrição é a incorporação dessas moléculas. Então, nós vamos absorver aí os sais minerais contidos nos alimentos, nós vamos absorver os carboidratos, né, na forma de glicose e, no caso, moléculas além da monossacarídeos, né? Então, a principal é a glicose. Nós vamos absorver os aminoácidos derivados das proteínas e os ácidos graxos e o glicerol, que são derivados aí das gorduras. Tá? Então, essa é a relação de moléculas que são absorvidas através aí do nosso intestino. Então, a primeira etapa aí é justamente a nossa alimentação, né? Então, quais são os alimentos que nós ingerimos que vão fornecer aí energia, quais vão fornecer, no caso, material para a estrutura e assim por diante. Então, os alimentos, de uma maneira geral, contêm água, lógico, a principal molécula, sais minerais, então aqui estão os íons dissolvidos, então o cálcio, ferro, zinco, magnésio, né, enxofre, e etc. As vitaminas, então vitaminas são moléculas pequenas que são absorvidas, que vão funcionar como ativadores enzimáticos, né? Então, de uma maneira geral, as enzimas elas funcionam como ativadores enzimáticos. Os glicídios ou carboidratos, que são os açúcares, então nós ingerimos principalmente amido, né, proveniente aí do arroz, da batata, e esse amido ele vai ser degradado, parte dele degradado na boca, parte degradado no intestino, onde vai liberar os monossacarídeos que são absorvidos. Os lipídios são as gorduras, são óleos e gorduras que são quebradas em ácidos graxos, né, lá no intestino. E um pouquinho no estômago, porque nós temos uma lipase também gástrica, né? E as proteínas, elas são parcialmente digeridas no estômago e o restante no intestino, então vai liberar aminoácidos para nós. E os ácidos nucleicos são quebrados também lá no nosso intestino, né, a partir das nucleases. Então, são enzimas que degradam os ácidos nucleotídeos em nucleotídeos, tá, que são absorvidos e parte deles utilizada aí nas nossas células. Então, basicamente é isso. Então, nós temos os alimentos separados em energéticos, né? Então, são os carboidratos e os lipídios. Lembrando que os carboidratos são digeridos rapidamente, enquanto que os lipídios, eles geralmente são armazenados. Construtores são as proteínas. Então, no metabolismo de construção, as proteínas têm uma participação direta. Os reguladores são as vitaminas, né, que são chamadas aí de reguladoras, e os energéticos, propriamente dito, né, são aí, como eu disse, o amido, né, então, derivado aí de pães, derivado do arroz, da batata, que são utilizados, devem ser utilizados aí em maiores quantidades. Então, essa mostra-se uma pirâmide aqui, né? Então, nessa pirâmide nós temos os alimentos energéticos que nós precisamos, os reguladores, os construtores e lá em cima, né, com uma quantidade menor, aqueles que fornecem energia extra para a gente, que deve ser absorvidos em quantidades menores e alguns indivíduos até nem devem absorver, né? Aliás, nem devem ingerir. Bom, como que está separado, então, o sistema digestório humano? Então, nós temos aí a boca, né, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso.
E nós temos uma série de órgãos que são chamados de anexos. Então, na boca nós temos os dentes, temos a língua, né? As glândulas salivares, pâncreas, que aí já está na região abdominal. Então, o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar. Então, os dentes e a língua auxiliam aí na deglutição mecânica, né? Então, participa da fragmentação dos alimentos, e as glândulas salivares já da digestão química, né? Bem como o pâncreas, fígado e vesícula biliar também associado à digestão química. Então, aqui a representação do sistema digestório. É um exercício, aliás, é um desenho que é bom vocês terem uma noção, porque não é raro a gente ter exercícios com essa figura, e pedindo para vocês identificar quais são os órgãos, pedindo para identificar o que acontece em cada um deles, né? As funções representadas por esses órgãos. Então, é interessante a gente prestar atenção, né? Então, lá em cima nós temos a boca, representada aí do lado direito pelo número 1. Então, a boca. Aí nós temos as glândulas, né, salivares, que estão localizadas aí na parte, geralmente atrás aí da língua, né? Tanto em cima quanto embaixo. Então, tem a glândula sublingual, né? A glândula parótida. Então, essas glândulas, elas vão liberar aí, no caso, a saliva. Então, na saliva contém a amilase salivar, que é a primeira enzima que atua na degradação do amido. Depois nós temos o esôfago, seguindo aqui o nosso desenho. O esôfago é um canal, né, por onde ocorre a descida do alimento. Então, é uma estrutura muscular que tem aí toda uma musculatura que é responsável pelo movimento peristáltico, que empurra o alimento, né, em direção ao estômago. O estômago é uma abertura do esôfago, né, uma cavidade que a gente pode observar aqui nas duas imagens. Então, o estômago ele abre, né, o esôfago vem e abre. Aqui tem a região da cárdia, depois nós vamos ver, onde ocorre aí uma liberação de proteases que vão degradar proteínas. Então, a principal enzima que atua aí é conhecida vulgarmente como a pepsina, derivada do pepsinogênio, né? E ela tem como função degradar aí proteínas. Outra coisa que eu chamo a atenção de vocês aí no estômago é o pH. Então, essas enzimas atuam em pH ácido, né? Por isso que ocorre aí liberação de ácido clorídrico. Então, glândulas especiais na parede do estômago liberam esse ácido, então ácido clorídrico. Depois nós temos a parte do intestino. Então, o intestino é dividido, né? Intestino delgado e intestino grosso, tá? E eles também são divididos aí em partes. O que chamamos atenção aí é justamente a parte do intestino delgado, duodeno, né, que é aonde ocorre a maior parte da absorção e onde é o grosso da digestão química propriamente dita, porque aí nós temos um montão de enzimas e substâncias emulsificantes que vão degradar aí o alimento, né? E dos órgãos anexos nós temos o fígado, que produz a bile. Ele armazena essa bile na vesícula biliar, né? Então ela é um reservatório, e essa bile ela funciona como emulsificante de gorduras, emulsificante,
de lipídios, estão atuando no intestino. E nós temos o pâncreas, que é uma glândula que vai liberar, né, no caso, o chamado suco pancreático, e esse suco pancreático contém inúmeras enzimas que participam aí na região do duodeno. E, além do mais, nós temos aí também o suco entérico, né, que é o próprio intestino que produz uma série de enzimas, né, tem glândulas que produzem enzimas que vão finalizar essa degradação. O intestino grosso já é a reabsorção de água, praticamente, né, onde nós temos uma grande quantidade de micro-organismos, inclusive produzindo algumas vitaminas nessa região e absorvendo aí principalmente água, tá? Então, finalizando aqui no ânus. Então, é um sistema digestório completo, né? Que tem uma abertura de entrada e tem uma abertura de saída dos resíduos da digestão. A boca, então, começando pela boca, nós temos aí os dentes, né? Temos lá no fundo, então, já está observando a faringe, temos a úvula aqui, que é essa protuberância que nós temos aqui, né? A língua que auxilia no movimentar aí o alimento, né? Jogar para lá e para cá aí na boca. E temos os dentes, né? Então, na boca acontece a mastigação do alimento, lubrificação, né? Onde vai ser umedecido, a deglutição, e aqui a primeira etapa da digestão química, que é justamente a amilase. Então, aí, a língua, a gente já viu isso em órgãos sensoriais, né? Onde a língua vai conseguir identificar os diferentes sabores, né? Gustação. Então, ela identifica aí o amargo, o ácido, o doce, né? E assim por diante. As glândulas salivares, então, são as parótides, né, a sublingual, e as submandibulares também, né? Então, nós temos basicamente 3 pares aí de glândulas, um par de parótidas, as sublinguais e as submandibulares. Então, a função básica é justamente a produção de saliva, e essa saliva vai servir para umedecer aí o alimento, e ela contém enzimas, no caso a amilase salivar, que era chamada, o nome comum dela é pitialina, tá? Então, pitialina na boca, né, pepsina no estômago e tripsina no intestino. Esses eram os termos que vocês provavelmente aprenderam lá no ensino fundamental, mas esses nomes são nomes comuns das enzimas. Então, hoje a gente chama de amilase salivar, né, e amilase pancreática. Então, as proteases que degradam proteínas no estômago, então tem nomes mais, no caso, específicos para as enzimas. A faringe. Então, a faringe, ela é um canal que ela tem a participação na digestão e também na respiração. Então, ela faz parte, né, do sistema digestório e faz parte do sistema respiratório. Nós vamos encontrar essa estrutura nos dois sistemas, tanto no digestório quanto no respiratório. Então, a faringe é o canal, né? Então, aqui na faringe, se a gente olhar, né? Então, aí vem a boca. Nós temos aqui uma regiãozinha que fecha a traqueia, né? Então, fazendo com que o alimento ele siga em direção aí tem a epiglote. Essa epiglote ela vai fechar o canal aí da traqueia, fazendo com que o alimento se desloque em direção ao esôfago, né? Então, e quando ela está funcionando no sistema respiratório,
então, ao contrário, joga justamente aí o nosso o ar, né, na traqueia. Então, essa é a relação que existe dentro dessa estrutura. O esôfago, como eu já antecipei, ele é um órgão musculoso, né, que através dos seus movimentos peristálticos, ele empurra o alimento até o estômago. E o estômago, representado aqui nessa imagem, vocês têm ele na página 43 aí da apostila de vocês. Então, nós observamos. Aqui é interessante, eu sempre, quando vou dar essa aula, né, porque o fundo é uma coisa que está sempre embaixo, né? No caso nosso, o fundo do estômago está na parte superior. Então, é uma exceção aí, né? É um termo, então a gente chama de fundo, mas ele está aqui na região superior. É porque a cárdia, quando o alimento é empurrado, ele cai aqui no corpo e tem a parte de baixo aqui, que é o piloro, né? Então, a parte pilórica aqui do nosso estômago, que é o canal embaixo. E o fundo é essa parte que muitas vezes ela não tem alimento, a não ser quando o cidadão come bastante aí, né? Aqui nós temos a região, né? Tem a cárdia, né? Então essa cárdia tem, nós temos aqui a cárdia, que é justamente a regiãozinha aqui por onde vai impedir que o alimento retorne ao esôfago, né? E nós temos depois aqui o piloro, que é a região que vai impedir que o alimento que alcançou o duodeno, ele volte para o estômago, né? Então tem que ir para frente, tem que ir embora, né? No estômago, então, a parede dele, ela é uma parede também musculosa, ela tem um muco que recobre, então uma grande concentração daquela substância chamada glicocálix nas suas células, justamente formando um muco, né, que serve inclusive de proteção, já que esse meio é extremamente ácido. Então esse glicocálix, que é formado basicamente por oligosacarídeos, ele tem a função de proteger aí as proteínas da membrana da ação das proteases, da ação do meio ácido, né? Que é justamente liberado por glândulas especiais. Então, um pH extremamente alto. Quando nós temos um desgaste, uma deficiência dessa região, nós temos aí ulcerações, que são, primeiro começa com a gastrite, depois acabando, no caso, tornando aí uma ulceração, uma lesão na parede do estômago. Então aí fica o armazenamento de alimentos, né? Guarda aí, passa um bom tempo aí no estômago, é onde é digerido as proteínas, ou seja, as proteínas começam o seu processo de digestão aí, né? Então nós temos principalmente aí o pepsinogênio, que na presença de ácido ele é convertido em pepsina e é uma das principais enzimas que atuam aí nas proteínas, quebrando as proteínas grandes em proteínas pequenininhas, em polipeptídeos, né? Dificilmente chega em nível aí de aminoácido, né? Mas em peptídeos menores. E aí as peptidases lá no duodeno, elas vão finalizar essa digestão das proteínas. Mas fica como padrão aí local da digestão das proteínas. Aí também ocorre a liberação de lipase gástrica, então inicia a digestão de lipídios também, embora seja considerada uma característica secundária, né? Então, segunda etapa da digestão química, pensando na digestão das proteínas. Então, ela é um órgão exócrino e endócrino, né?
Então, é endócrino que ele vai produzir aí ácido clorídrico, né? Diretamente aí das suas glândulas que estão localizadas na parede, e tem glândulas exócrinas que vão liberar aí, no caso, hormônios, né? Que vêm de outros locais. Então, é uma dilatação do próprio esôfago. Se a gente olhar no desenho, a gente percebe isso fica claro, é uma dilatação do esôfago. E aí dentro vai formar, então, um líquido viscoso que a gente chama de quimo. Então, no estômago forma o quimo. É bom a gente lembrar disso, porque no intestino é o quilo, né? Então, aí forma o quimo. Então, aí a digestão é proporcionada pelas enzimas a pepsina, lipase gástrica, né? E temos hormônios, gastrina, temos hormônios aí, a grelina que chega aí, mas principalmente a gastrina. 3 regiões são estruturas do, como eu já disse a vocês, a cárdia, né, que é aquela entradinha, depois nós temos o fundo, o corpo, que é a parte maior, e o antro ou piloro, que é onde, né, termina o estômago e começa já o intestino propriamente dito. Então, esse desenho mostrando aqui a região da cárdia, que é aqui em cima, depois o fundo aqui do estômago, né, todo o corpo, e aqui embaixo já chegando no piloro e fechando aí o nosso estômago. Aqui já uma visão microscópica da parede do estômago. Veja que essa parede, como eu já antecipei, ela é rica em muco, né? Ela é rica em microvilosidades. Então, nós temos aí essas chamadas fossetas, onde ocorre a concentração aí de grande quantidade de glicocálice. Então, o que a gente chama de muco aqui, né? Que serve justamente aí de proteção. Aqui nós temos aí, então, características gerais, né? Secretam esse muco, ácido clorídrico e enzimas. O bolo alimentar se transforma em quimo e a proteína, né, ela transforma-se em proteína menor pela ação, principalmente aí da pepsina, né? Ela vem na forma de pepsinogênio, então na presença de ácido, no caso aqui ácido clorídrico, ela vai ser convertida em pepsina, tá? O pH é em torno de 2 a 2,5. Então, veja que é um pH extremamente ácido, tá? Então, para o funcionamento aí do estômago. O pâncreas. O pâncreas é um órgão anexo. Então, esse pâncreas é considerado uma glândula mista, né? Porque ele produz o suco pancreático, que tem uma importância direta na digestão, mas produz hormônios como insulina, glucagon, que são liberados pela região endócrina, né? Então, é uma glândula mista que libera seus conteúdos exócrinos, como é o caso do suco pancreático, e libera na circulação, atuando como glândula endócrina, os hormônios, principalmente a insulina e o glucagon, que estão relacionados com o controle de açúcar dentro do sangue. Os ácidos pancreáticos são aquelas regiões arredondadas aqui, ó. Então, olha o ácido. Então, são células dispostas, né? Parece uma rodinha aqui. E nós temos no centro um ducto, um canal, por onde vai ser eliminado esse material. Então, nessas células, elas vão produzir aí grandes concentrações aí do suco pancreático, né? Então, seção exócrina do suco pancreático. E as ilhotas de Langerhans, que são essas regiões aqui, ó, nós já temos a produção de
de hormônios que são liberados na circulação. Então, no meio aqui nós temos um vaso sanguíneo, como essas glândulas liberam diretamente aqui nesses vasos sanguíneos, então a gente chama de glândula endócrina, né? Essa é a diferença. A exócrina libera através de seus conteúdos através de canais, e a endócrina libera seus conteúdos através do sangue. Então, essa é a diferença. Então, no ácido do pâncreas é produzido o suco pancreático, e nas ilhotas de Langerhans são produzidos aí os hormônios. Tá? Bom, o fígado é uma das maiores glândulas que nós temos, né? A mais volumosa aí das vísceras, e ele produz a bile. Então, a participação dele na digestão é justamente na produção e liberação da bile. Tomar cuidado, que um erro muito comum é falar que a bile é uma enzima. Ela não é enzima, não contém enzima. A bile é um emulsificante de lipídio. Então, ela funciona como emulsificante. O que é isso? Vai reduzir o tamanho das gotículas de gordura, né, para que as lipases possam funcionar de maneira mais adequada. Então, ela funciona como um detergente, né? No último Enem aí do ano passado, uma das primeiras questões que caiu dentro da área de biologia foi essa, né? Qual a função da bile? Ela atua como, né, um detergente, era justamente a resposta. Então, ela emulsifica, reduz o tamanho aí das gotas para que as enzimas lipases atuem de maneira adequada. Então, aí está uma representação do fígado, e aqui embaixo mostrando a vesícula biliar, né? Então, ele é um órgão que armazena substâncias, né, como ferro, como vitaminas. Então, daí a importância, né, quem tem anemia, de usar na dieta a alimentação com fígado. Então, a glicogênese, o que é essa glicogênese, né? É a quebra, aliás, glicogênese é a formação aí do glicogênio. Glicogenólise é a quebra desse glicogênio, e gliconeogênese é a formação de glicose a partir de outras substâncias diferentes de carboidratos. Então, são 3 processos bioquímicos que ocorrem aí no fígado, né? Pensando em termos de digestão. Tá? Então, glicogênese, que é a quebra do glicogênio. Então, quando está faltando, aliás, aqui, desculpa, glicogênese é a formação do glicogênio, quando está sobrando glicose. Glicogenólise, isso sim, é a quebra do glicogênio para liberar a glicose. E a gliconeogênese é a conversão de determinadas moléculas em glicose. Então, conversão de ácidos graxos, conversão de ácido, por exemplo, lático, né? Alguns aminoácidos são convertidos em glicose em células do fígado. Metaboliza lipídios, então aí também acontece de metabolização, né, de lipídios, síntese de diversas proteínas do plasma, quer dizer, proteínas aí do sangue, desintoxicação do organismo e hemocaterese, né, que está relacionada aí também com as hemácias. Desculpe, voltando aqui, né, a nossa vesícula, fui lá no começo. Aqui, voltar de novo. Então, a vesícula biliar, né, é essa estrutura, agora sozinha, lógico que ela está envolvida aqui pelo nosso fígado, né? Então, a vesícula biliar, ela armazena, ela é um depósito de bile, né? Ligada diretamente aí através de um ducto, e ela libera a bile juntamente com... Então, aqui está a bifurcação, ó,
ela está liberando justamente esse ducto chamado canal ou ducto colédoco, que ele vai bifurcar justamente no ducto pancreático. E aqui desemboca os dois, né, no intestino delgado. Então, é uma glândula exócrina, né, que libera a bile. Bom, chegamos ao intestino delgado. O intestino delgado, então, ele é representado aí por regiões, 3 regiões, né? Que é o duodeno, que é onde ocorre boa parte da absorção e digestão aqui no duodeno. Depois nós temos o jejuno e temos aí o íleo, tá? O íleo é a última porção dele, menorzinha, que vai se ligar ao intestino grosso. Então, lá, dividido em duodeno, jejuno ou íleo, é onde ocorre a terceira etapa da digestão química. E, sem dúvida, aí é a mais complexa, né? A que envolve a participação de inúmeras enzimas na degradação aí do alimento. Então, aí não tem jeito. O que não foi degradado anteriormente tem que ser degradado aí. Então, nós temos resto de amido, então tem a amilase pancreática, tem os ácidos nucleicos pelas nucleases, tem os peptídeos pelas peptidases, tem sacarase ou sucrase, maltase pancreática. Então, não tem jeito, tem que digerir aí, né? Que é o último evento aí da digestão química propriamente dita. Porque o intestino grosso, ele é um armazenamento de material que, como eu já disse, aí acontece a reabsorção de água, né? E onde se encontra uma grande quantidade de micro-organismos no intestino grosso. Tá? Então, no intestino delgado tem que praticamente finalizar aí a digestão. Aqui mostrando um corte mais interno. Então, esse intestino ele é dotado de microvilosidades, então tem as suas células com essas vilosidades, e sobre as vilosidades nós temos as micro, né, que são expansões de cada célula, justamente para aumentar a área de contato, para facilitar aí o transporte, né, no caso, a passagem dos nutrientes, saindo aí da luz no caso, do intestino e entrando nos vasos sanguíneos. Então, atravessando a parede, né, e alcançando os vasos sanguíneos. Então, é uma região extremamente irrigada, onde nós coletamos os materiais, os nutrientes que serão úteis no metabolismo aí de todas as células, né, que vai ser distribuídas através aí do sistema circulatório, tá? Então, olha que interessante. Então, nós temos aí, né, mesmo dentro de uma microvilosidade, está aqui a representação de uma microvilosidade. Dentro dessa microvilosidade, nós temos os vasos sanguíneos. Aqui, cuidado para você não confundir, né? Isso aqui são as vilosidades e as microvilosidades são as células, tá? Isso é uma vilosidade, viu? Então, são os vilos aqui, ó, né, do intestino. E, dando um zoom nessa vilosidade, nós temos aqui as micro. Então, as micro já são expansões, são especializações da membrana, né? Então, a membrana plasmática das células tem essas especializações que nós chamamos de microvilosidades. Agora, é diferente das vilosidades, hein? Não é nas microvilosidades que você tem os vasos sanguíneos, né? Como está sendo representado aí. Então, os vasos sanguíneos estão justamente aí nos vilos. A microvilosidade é esse pedacinho aqui em cima, né, onde temos aí as expansões da própria célula. Então, tanto os vilos quanto as microvilosidades exercem a função de aumentar a área de contato. Intestino grosso, né, passando a última porção, então, do tubo digestório.
também muscular, parede espessa, né, mais espessa. Por quê? Porque aí vai absorver a água, tá? Então é dividido também em 4 regiões, né? A região ascendente, né? Então o intestino delgado desemboca aqui nessa região. Então nós temos aqui a região, tem um seco aqui, depois a região ascendente, né, o transverso e o cólon. Então, o cólon ascendente, o cólon descendente, a sigmoide e o reto, que já dá saída para o ânus. Aqui nós temos o apêndice, né, que é um tubo cego, quer dizer, significa que ele só tem uma abertura. Então, esse apêndice é o responsável pela apendicite. Então, a apendicite é quando ocorre o aumento de micro-organismo aqui dentro, né? E há alguma obstrução na entrada desse tubo, e aí os micro-organismos se multiplicam de forma anaeróbica aí dentro, produzindo gases, o que vai aumentar e pode até promover a ruptura, ou ele vai estourar, né? Então, essa é a apendicite aqui, tá? Que desenvolve no apêndice, que é essa pontinha. Então, olha lá, apêndice, seco, colo ascendente, ou colo transverso, né? Descendente, e o sigmoide, reto reto e ânus, tá? Então, pode ser colo ou cólon. Geralmente, é mais comum a gente encontrar cólon. Reabsorção de água e sais minerais. Então, é onde são sintetizadas algumas vitaminas também, como a vitamina K, as vitaminas do complexo B, né? São sintetizadas por micro-organismos. Então, aí é um local onde a fauna é intensa, tá? No caso dos outros animais, existem aí uma configuração diferente, né? Então, mas nós podemos encontrar certos micro-organismos que produzem enzimas que auxiliam na digestão. Não é o nosso caso, tá? Então, no nosso caso, são micro-organismos que produzem vitaminas, né? Vitamina K, vitamina B2, vitaminas do complexo B de uma maneira geral. E aí que acontece a formação do bolo fecal. Bom, em relação à digestão mecânica, né, constitui a mastigação e aos movimentos peristálticos, que empurra o alimento para o estômago. Depois nós temos a digestão química. Então, na boca nós temos aí um pH neutro, como eu já antecipei, ocorre a digestão do amido pela amilase salivar, né? Então, esse mecanismo de controle são terminações nervosas e são controladas aí pelo sistema nervoso simpático e parasimpático. Nós temos a quimificação, né, que ocorre no estômago. Então, é a formação do químico. Aqui já muda, o pH aqui de 7 ele vai para pH 2, devido à liberação de ácido clorídrico, né? E nós temos aí a liberação da pepsina e da renina. Então, são enzimas associadas à quebra, né, de proteínas, tá? E o hormônio que regula o funcionamento aí do estômago é a gastrina. Já a quilificação, a formação do quilo, ela acontece justamente no duodeno. Então, o duodeno nós vamos ter aí um pH já alcalino, né? Esse alcalino é devido à liberação de bicarbonato. Então, o suco pancreático contém bicarbonato, né? Contém amilase, contém lipases, nucleases, tripsina, quimiotripsina. Então, são diversas enzimas que são liberadas através do suco pancreático, né? Então, o pâncreas sintetiza e libera essa gama grande aí de enzimas que vão atuar no duodeno.
E temos aí o próprio suco entérico, que é, né, glândulas que estão na parede do intestino, que produzem amilase, né, produzem também aí maltase, sacarase, lactases, lipases, proteases. E o que controla o funcionamento aí do intestino é o hormônio, né, colecistoquinina. Então, a secretina, enterogastrona ou peptídeo inibidor gástrico, né? Então, são liberados aí 3 hormônios que vão atuar justamente aí, alguns deles atuam diretamente no intestino e outros atuam em outros órgãos, como o caso da secretina. Bom, vocês têm aí na apostila de vocês uma imagem, né, que mostra aí, é a mesma imagem que eu coloquei aqui, igualzinho, está na página 45, e nessa imagem nós vamos observar aí o fígado, né, em cima, a vesícula biliar ali embaixo, atrás do fígado, né, bem embaixo do fígado, nós temos ali o estômago representado, e olha que interessante, esse desenho corresponde aí à ação dos hormônios na digestão, tá? Então, o de vocês está marcado ali, né? Número 1, 2, 3, 4 e 5, e o meu tem essa tabelinha aí, né, que é mais prática. A tabelinha de vocês está lá embaixo, tá? Então, embaixo tem a tabelinha aí, aliás, embaixo e na próxima página. Eu coloquei um ao lado do outro aí. Então, veja que nós temos estimulação pela linha cheia e a linha tracejada, a inibição. Tá? Então, a gastrina é produzida no estômago. O estômago produz esse hormônio gastrina. E ele, o que ele faz? Ele estimula a produção do suco gástrico. Então, assim que o alimento ele alcança, né, a região aí do estômago, então esse alimento ele estimula células da parede do estômago a produzir aí a gastrina. Então essa gastrina, né, a presença aí dessa gastrina promove a secreção do suco gástrico por estímulo do sistema nervoso. Então é interessante para que ocorra a produção aí do suco gástrico, viu? A secretina, ela está lá no número 2, então ela é produzida no intestino, a secretina, e ela estimula a liberação do bicarbonato, ou do íon carbonato, pelo pâncreas. Tá? Então é isso que a secretina, uma das funções da secretina, né, é justamente estimular a liberação do bicarbonato. Tá? Então aí, número 2, olha lá, a passagem do quimo para o duodeno induzirá a mucosa a liberar secretina, que estimula o pâncreas a secretar o suco pancreático e bicarbonato. Né? Então, ele vai aumentar o pH do alimento que está chegando aí no intestino delgado e, consequentemente, vai, né, favorecer a sua digestão. A colecistoquinina é o outro hormônio produzido aí no intestino e também vai atuar no pâncreas e na vesícula, estimulando a liberação da bile e as enzimas pelo pâncreas. Tá? Então, ó, 2 hormônios que são produzidos no intestino e vão estimular aí o pâncreas a funcionar. E a enterogastrona também é produzida no intestino, só que ela atua, né, ela inibe o peristaltismo do estômago, certo? Então, ela vai inibir aí caso, né, a nossa, essa colecistocinina ou colecistoquinina, que a gente pode chamar,
né? Então, atuando na vesícula biliar, tá? E atuando aí também né, no caso, como nós já vimos, né, nos dois. E a enterogastona, que está lá embaixo, né, que corresponde ao número 5, ela inibe a liberação aí do alimento, né? Então, parando esse peristaltismo, o peristaltismo do estômago inibe a liberação ou a passagem, né? Dá aquela segurada. Espera aí que eu tenho muita coisa aqui ainda, né? Então, ela serve para diminuir aí o movimento peristáltico. Bom, gente, a nossa aula está chegando ao final. A gente para por aqui, tá? E na aula de amanhã nós damos sequência aí a esse assunto, tá certo? Então, deixa eu voltar aqui. Vamos voltar aqui na nossa tela inicial. Olá, vocês estão por aí ainda? Sim, Leonel. Sim, muito bem. Forte. Firme e forte, isso é bom. Então, gente, até amanhã, tá? Amanhã a gente dá sequência a partir da ação dos hormônios aí, viu? Então, pessoal, até. Fiquem com Deus aí. Leonel. Obrigada. Um abração para vocês, viu? Até mais.